Bom dia, pessoal. Vamos orar então. Vamos começar aqui o nosso culto de ensino dessa manhã, agradecendo a Deus por mais uma semana. Amém? Senhor Jesus, queremos te agradecer mais uma semana na tua presença. Te louvamos, ó Deus, pelo descanso que o Senhor proporcionou a cada um de nós. Muito obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de estarmos na igreja nessa manhã de domingo, aprendendo da tua palavra, Senhor. Que seja um tempo abençoado, um tempo que nós possamos trocar experiências e que possamos aprender uns com os outros. Pai, te agradecemos por tudo, oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, estamos falando então de evangelismo pessoal, tarefa de todo cristão. A necessidade e a urgência de anunciar a palavra de Deus. Amém? Estamos usando essa revistinha aqui, ó, do pastor Arival Dias Casimiro. É um presbiteriano, mas vem coisas boas de presbiteriano também. E nós vamos fazer hoje a terceira e a quarta aula, né? É uma pena, assim, que mais pessoas não se interessem por esse estudo da palavra de Deus. Mas eu sempre aprendi a valorizar as sementes que estão nas mãos do que aquelas que se perdem. Então, glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. E que nós possamos ser semeadores da palavra de Deus. Amém? Gente, nosso tema hoje é esse aqui, ó. É o nosso segundo encontro, mas é a terceira e a quarta aula, tá? A motivação e a urgência de anunciar as boas novas de salvação. Vamos falar o tema do encontro? Vamos lá? A motivação e a urgência de anunciar as boas novas. Mateus capítulo 28, eu vou ler para vocês, vocês conhecem de cor, a grande comissão, diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, lhe falou, lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É o texto da grande comissão, quando Jesus comissiona a igreja e cada crente a ser um pregador da palavra de Deus. Porque Deus não habita em prédios, Deus habita em pessoas, em seres humanos. E no mundo só existe duas categorias de pessoas: os perdidos e os salvos. E todos os perdidos podem se salvar. Glória a Deus por isso, né? Todos os perdidos podem se salvar por causa dessa grande mensagem, desse grande ato de salvação. O apóstolo Paulo, ele diz algo interessante. Ele diz assim, ó: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Eu até mais para frente a gente vai falar desse versículo aí, tá? Mas ele diz: ai de mim se eu não anunciar o evangelho. É um lamento e uma declaração de missão para a gente, que a nossa função principal nessa terra é anunciarmos o evangelho. Amém? Anunciar as boas novas com a motivação correta e de forma urgente. Aí, então a gente vai começar tentando definir o que é motivação. Vocês poderiam me ajudar nisso? Motivação, o que seria? Uma pessoa de cada vez, tá? Para a gente não conturbar o ambiente. O que é uma pessoa motivada? Lucas falou que a motivação é o desejo de realizar alguma coisa. Vocês concordam? Tem mais alguma coisa que vocês acrescentariam a isso? Motivação é o desejo de realizar alguma coisa e gera uma atitude, uma ação. Mais alguma coisa? Motivação. Acho que é importante a gente definir o que é antes da gente passar para frente, né? O que é ser motivado? O que motivou você a vir hoje de manhã na escola bíblica dominical? Tomar um suquinho, é claro, e um cafezinho. Não, a motivação foi estudar a palavra de Deus. E aí gerou uma ação.
Você teve que pular da cama mais cedo, provavelmente deixou gente dormindo na sua casa, né? E essa ação vai gerar mais alguma coisa em nós? Quê? Não entendi, irmão. Uma reação. Sim, podemos até dizer assim, né? Vai gerar uma edificação, uma reação. O final de tudo é a edificação, nesse caso, né? Mas motivação, gente, é uma palavra lá, olha lá que está escrito lá. A palavra motivação provém de dois termos latins: motus, que é movido, e motio, que é movimento. Para a psicologia e a filosofia, a motivação são aquelas coisas que incentivam uma pessoa a realizar determinadas ações e a persistir nelas até alcançar os seus objetivos. O conceito também se encontra associado à vontade e ao interesse. Em outras palavras, né, a motivação é a vontade para fazer e o esforço para alcançar determinadas coisas. Interessante isso, né? Motus e motio, ou seja, movido e movimento. Então, a gente poderia meio que condensar tudo isso, é o que te move. Motivação é o que te move a fazer algo. Para que você, Bruno, para que você levanta todo dia para ir trabalhar? Qual é a motivação? Para quê? Ganhar o pão, é isso aí. Porque tem o Benjamin, a Maria Helena e a Jaque lá em casa que precisam comer e que é da casa, que é da comida boa, né? O que te move? O que te faz levantar da cama? O que te entusiasma? O que faz você perseverar? O que faz você não parar de realizar o que você está fazendo, né? Então, motivação é aquilo que nos move, é aquilo que faz a gente levantar da cama todo dia. E o nosso tema é a motivação para anunciar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Eu fiquei pensando o seguinte, que a salvação, ela tem início em Deus. Amém, irmãos? Começa em Deus a salvação. E qual será que foi a motivação de Deus para salvar o homem? O que vocês acham? Qual seria a motivação de Deus para... Porque o homem não era bom, né, irmãos? Vocês concordam com isso? Não era e continua não sendo bom, né? Continuamos sendo o povinho de Jacó, igualzinho antigamente. Mas Deus se motivou a salvar o ser humano. Por quê, gente? Porque Deus ama o homem. Isso aí. O que mais vocês acham, irmãos? Isso mesmo? Deus é motivado pelo seu amor para salvar o homem? Vocês concordam? Tem alguém que não concorda? Tiago levantou a mão, igual semana passada. Bom dia, Tiago. Brincadeira, né? Então, lá, vamos ler o texto? Isso aí é chamado de o texto áureo da palavra de Deus. Vocês sabiam? Texto áureo, o texto mais importante da palavra de Deus, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala de novo, João 3,16, vamos lá. Covardia, vocês são alunos da EBD, né? Amor. O amor de Deus é a motivação para Ele salvar o ser humano, né? Essa é a colocação que eu fiz. Qual que foi a motivação de Deus? A motivação de Deus foi o seu amor. Porque nós não éramos merecedores. A Bíblia diz que nós não éramos merecedores. A Bíblia diz também que nós estávamos mortos. No que, meus irmãos? Vocês se lembram? Mortos nos nossos... Delito é crime. Alguém que comete um delito, cometeu um crime. Então nós éramos criminosos do ponto de vista de Deus por causa da desobediência.
nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e mesmo assim, Deus nos amou primeiro. Antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou. Olha que amor, gente. Que amor é esse de Deus de nos amar primeiro, né? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz o seguinte, que Deus prova o seu amor. Nós lemos no ano passado esse versículo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Só o amor de Deus poderia agir no sentido da nossa salvação, porque se Ele agisse com a sua justiça, nós não seríamos salvos, mas Deus age com o seu amor. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o sangue de Jesus nos cobre, nos justifica, e o amor de Deus, Ele nos salva, Ele nos atrai, Ele nos traz de novo, né? Deus não precisava nos salvar, mas movido pelo seu amor, Ele providenciou um método para a nossa salvação. E qual foi o método que Deus providenciou para a nossa salvação, irmãos? A morte de um justo. E havia algum justo na terra para morrer, irmãos? A própria Bíblia diz, a minha voz está horrível, a própria Bíblia diz o seguinte, que não havia um justo, um sequer, mas Deus provou o seu amor, salvando a gente da destruição. A motivação de Deus foi exclusivamente o seu amor por mim e por você. Isso aqui é um pastor, o pastor Alexander McLaren. Ele viveu nos anos de 1800, começo de 1900, e ele falou essa frase sobre salvação e o amor de Deus. A gente pode ler lá? Dá para ler? O amor de Deus coisa bonita, e assim mesmo, que o amor de Deus, ele jorra da natureza de Deus. Um poço, o objetivo de um poço é alcançar água e saciar a sede. E o pastor, o Alexander McLaren, ele diz o seguinte, que o amor de Deus brota, jorra da natureza de Deus. Mesma coisa quando você cava um poço e você chega, passa pelas pedras, passa pelo saibro, e aí você atinge um lençol de águas. Aquele lençol de águas, ele flui, né? E abastece aquele poço. Então, não é porque a gente é legal, que a gente era bonito, que a gente merecia, não. É porque a natureza de Deus se revelou derramando sobre nós do seu amor. Esse versículo de João capítulo 3,16, ele é interessante demais. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu grifei, ou melhor, eu deixei em negrito algumas palavras ali. A palavra Deus, a frase tal maneira, a frase deu seu Filho unigênito, a frase todo aquele, a frase não pereça, mas tenha vida eterna. Para a gente falar sobre as qualificações do amor de Deus que nos salvaram. Bom, vou correr um pouquinho aqui para a gente conversar daqui a pouco, tá? Primeiro texto, e eu vou colocar todos aqui para a gente ganhar tempo. Eu queria que o Eli abrisse em 1 João 4,16, Eli. Queria que o Juninho abrisse no próximo Romanos capítulo 8, verso 8 até 39. Queria que o Rubinho abrisse em Romanos capítulo 5, do verso 8 ao 11. E queria que a Janine abrisse em João capítulo 3, versículo 15. Para a gente qualificar, para a gente entender sobre esse amor que salva. Essa motivação amorosa de Deus que nos salva. 1 João 4,16, Eli, você achou? Por favor. A origem do amor, de tudo que a gente disser que é amor, a origem é Deus. O amor provém de Deus, porque Deus tem amor para compartilhar conosco, amém, irmãos? Amém. Tem, o versículo diz que
Deus é amor. Nós temos, Deus é. De novo a gente entende da situação da fonte, né? Então Deus não tem amor, irmãos, Deus é amor. Ele é uma fonte de amor. A origem de todo o amor, de salvação para a salvação, e talvez para todos os relacionamentos do mundo, se não for baseado em Deus, está fadado ao fracasso. Mas quando o nosso amor, ele está originado em Deus, então não vai acabar, porque Deus não tem um limite de amor. Deus é amor, Ele vai continuar sendo, sempre será amor. E se nós estivermos ligados nele, a nossa motivação também será amar. Por quê? Porque o amor vem daquele que é amor. Repete essa frase comigo: o amor vem daquele que é amor. Então a origem do amor é Deus. O segundo versículo, por favor, de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Pode dizer amém? Amém? O amor de Deus é ilimitado. Eu dei um spoiler antes, né? Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem principados, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É um amor ilimitado. É um amor que ama apesar de. Nós amamos, né? Nós amamos porque Deus ama apesar de. Nós amamos porque a outra pessoa nos ama. Nós amamos porque é nosso filho, nossa filha. Deus nos ama apesar de. Deus nos ama apesar dos nossos defeitos. Deus nos ama apesar das nossas infidelidades. Deus nos ama mesmo nós não merecendo. Então, o tamanho desse amor é imensurável. E é por isso que a Bíblia diz que é de tal maneira. Que tamanho é isso? De tal maneira? Não dá. É só para dizer que é grande para chuchu. De tal maneira. Não tem uma medida, né? Não é pequeno, não é médio, não é grande. Quando fala de tal maneira, é porque é impossível a gente medir o tamanho do amor. O Senhor Jesus, Deus, no sacrifício do Senhor Jesus, salva uma criança que sempre viveu na igreja. Os pais a trouxeram à escola bíblica dominical, ela participou das programações de crianças, entendeu que o Senhor era realmente o seu Senhor e seu Salvador, mais ou menos igual a Letícia assim, né? Você está aqui? Ela falou o quê? Cresceu na igreja, todos os retiros, hoje é uma moça caminhando para a juventude já, né? 17, né? 17 anos, uma jovem já, né? E naturalmente foi salva pelo amor de Deus. Mas Deus salva também o assassino que está trancado na cadeia e recebe a mensagem da salvação e de verdade abre o seu coração. Então, não tem tamanho, é ilimitado, tá bom? Terceiro texto, por favor. Amém? Que texto lindo, né, meus irmãos? Leiam a carta de Romanos, meus irmãos, ela é fantástica. A Bíblia, ela diz que Deus prova o seu amor, que Cristo morreu por nós ainda sendo pecadores. A prova do amor é o sacrifício de Jesus. A prova do amor de Deus é que Ele deu, olha lá no versículo, Ele deu o seu Filho unigênito. Ninguém tomou, ninguém obrigou. A
A Bíblia diz que Deus deu o seu Filho. Ele doou, Ele entregou voluntariamente o seu Filho. Você entregaria um dos seus filhos para que o mundo inteiro fosse salvo? Não. Pois é impossível para o homem. É por isso que o amor de Deus, em entregar Jesus como nosso sacrifício, como sacrifício para a nossa salvação, prova que nós somos amados de Deus. Não há prova maior do amor de Deus do que Deus nos entregar o seu Filho sem defeito, o próprio Deus morrendo numa cruz para nos salvar. Então, a prova do amor de Deus é que Deus deu o seu Filho. O próximo texto, por favor. O próximo versículo que ela leu foi João 3,15, né? Para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida. Qual é o alvo desse amor que salva? Pensa no versículo que nós lemos agora: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O alvo do amor de Deus é todo aquele que crê. Em qualquer época, aqui, no futuro, porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se daqui 50, quantos de nós estaremos aqui na Escola Bíblica Dominical daqui 100 anos? Acho que ninguém, acho que nem os bebês da igreja vão estar aqui, né? Não precisa sair, né, Samuel? Sim, mas em 100 acho que ninguém vai estar aqui. Mas se o arrebatamento não tiver acontecido, porque eu acredito que ele vai acontecer antes, vocês nem falaram amém, gente? Acredito que ele vai acontecer antes. A palavra de Deus estará sendo pregada. Ela será a mesma palavra de Deus, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo poder para salvar. O poder que salvou há 300 anos atrás, está salvando hoje, vai salvar daqui 100 anos, porque passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor, elas não passarão, e nós continuaremos sendo alvo desse amor. Todo aquele que nele crê, quem creu no passado, quem crê hoje, quem crê no futuro, é alvo do amor salvador do Senhor. E tem um versículo que eu não coloquei, Lucas capítulo 19, versículo de número 10. Alguém pode ler para mim, por favor? Lucas 19, 10. Agora é o propósito desse amor que crucifica Jesus na cruz, porque Jesus foi crucificado na cruz não por Pilatos nem pelos judeus. Vocês sabiam disso? Jesus foi crucificado na cruz pelo próprio Deus, por causa do amor de Deus. O propósito desse amor é que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pergunto para os irmãos: o que se havia perdido? Que ele veio buscar e salvar? O homem. E onde o homem se perdeu, meus irmãos? No Éden. Vocês estão bem? No Éden o homem se perdeu. E ele se perdeu por causa da sua desobediência àquilo que Deus havia dito. E nós somos filhos de Adão. Nós somos descendência de Adão. De Adão, a raiz da humanidade. E o pecado passando de homem para homem, sem solução, até que veio aquele que morreu na cruz, sem pecado, e resgatou aquele que se havia perdido. O bom pastor que vai atrás da ovelha e a resgata. Amém? Como nós lemos todos esses versículos, gente, que de onde vem o amor, qual o tamanho desse amor, qual a prova desse amor, qual o alvo desse amor, qual o propósito desse amor, nós então entendemos que o amor de Deus é a motivação para que Ele salve o homem, para que Ele resgate o homem através do sacrifício de Cristo. É isso mesmo, irmãos? O amor de Deus é a motivação dele salvar o homem. Vocês creem assim também?
Todos cremos. Então, um paralelo comparativo se faz necessário entre dois versículos. E é tão interessante como Deus coloca as coisas, que eu acho que os homens que escreveram a Bíblia nem perceberam isso. Mas é João 3,16 e 1 João 3,16. São dois versículos, tá? O primeiro diz o seguinte, deixa eu ver se está aqui, porque naquele tamanhozinho lá não consigo. O primeiro diz assim: porque Deus, vamos lá, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós. Vamos comparar esses dois versículos aí, irmãos? Vocês podem me ajudar? Primeiro diz que Deus amou o mundo e por causa desse amor, ele deu o seu Filho para o resgate de todo aquele que nele crê. Aí, em 1 João 3,16, Deus está dizendo como nós podemos conhecer esse amor. Ele começa dizendo assim: conhecemos o amor nisto. Mas qual amor? Aquele amor do capítulo 3, versículo 16, João, que diz que ele deu por amor. Nós conhecemos esse amor motivador de Deus para salvar com tendo que praticar algo. Olha lá, ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, no final, tudo volta para o amor. Se Deus deu o seu Filho por amor, se Deus resgatou o homem por amor, nós entendemos que Ele ama o homem, que Ele ama o perdido. E em 1 João capítulo 3, versículo 16, o Senhor diz o seguinte, que nisto conhecemos o amor. Deus deu a sua vida, ou Deus deu, deixa eu ver lá, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então vamos fazer um paralelo, comparar esses dois versículos aí. O que vocês poderiam, olhando para esses dois versículos aí, me dizer sobre quando nós realmente temos paixão pelas almas? Quando nós realmente estamos preocupados em anunciar as boas novas de salvação? Me ajudem nisso aí, por favor, alguém. Quando existe um sacrifício, e sacrifício pessoal, para quê, Michel? Será que ali dar a vida pelos irmãos significa morrer? O que vocês acham? Já teve alguém que morreu. Se você morrer, não adianta nada. Já teve alguém que morreu, né? Gostei disso. Um sacrifício particular para que as boas novas sejam conhecidas. O que mais, gente? Vamos comparar esses dois versículos e aprender alguma coisa nessa manhã? Olhando os dois versículos aí, o que vocês poderiam falar sobre evangelismo, sobre pregação da palavra? Eu acho que Paulo é o maior exemplo disso, né, pastor? Assim, trazendo para os nossos dias também, mas Paulo foi o maior exemplo de renúncia da própria vida para anunciar o evangelho. Eu Ok. acho que uma renúncia da nossa vida também, para estar anunciando. Então nos custa algo. Evangelizar nos custa algo. Ok. O que mais, irmãos? Eu poderia falar que esse texto está muito voltado para a doação, o sacrifício para irmãos, né? Que João ele aborda isso. Mas como a Selma falou, em tantos outros textos mostram a necessidade da gente se doar para os não convertidos, né? Para os perdidos. E aí, uma falta falando do evangelismo. E aqui fala muito também do sacrifício financeiro, né? Do socorro, sacrifício financeiro pelos irmãos e também por alguém que não seja cristão. Deus ama os perdidos, né? Deus ama. E talvez a pergunta seja: nós amamos também?
Talvez olhando os dois versículos, talvez seja isso. Deus ama, Ele já provou, Ele fez, né? E continua fazendo, provendo na nossa vida, né? Mas talvez a pergunta seja: nós amamos também? Como Jesus você não vai amar, como Deus você não vai amar. Não adianta, porque você é criatura humana, Ele é Deus soberano, todo-poderoso. Então, como Deus você não vai amar. Mas, como eu disse a você, a água, ela que jorra do centro da terra, do lençol ali, é uma água pura e chamada mineral, muitas vezes. Vocês já tomaram aquela aguinha e tal, hein, lá? Mas e a água que é saborizada? Uma água que você pega lá, coloca limão, então coloca as coisinhas lá. Continua sendo água ainda? Ou não é mais água? Continua sendo água. Pode ter gás, mas é água, né? Pode ter sabor, mas é água. Porque a água é o elemento principal. Então Deus é o elemento, o amor de Deus é o elemento principal. Nós não somos como Deus, mas nós podemos ter a mesma atitude de amar que Deus tem, né? Então eu escrevi aqui, ó, Deus ama o perdido. E será que nós também temos amado? Acho que quando nós comparamos esses dois versículos, vem essa pergunta. Prega, evangeliza, fala de Jesus, convida para a igreja, convida para o pequeno grupo, convida para um estudo bíblico em casa, perde um tempo, perde entre aspas, em sentar e perguntar como está a vida, alguém movido pelo amor, porque, amados, esse é o nosso impulso, esse amor que nos atingiu, esse amor que nos salvou, nós queremos que as outras pessoas também se salvem, amém, irmãos? É isso. E aí, eu tinha preparado uma enquete, né? Mas aí fica muito complicado a gente entrar no aplicativo lá para votar e tal. Uma pergunta para você se autoavaliar. Na questão, como você se avalia na questão amar os perdidos? Você que está em casa também vendo isso qualquer hora, né? Como que você se autoavalia? E aí, na minha enquete lá, eu tinha escrevido assim: nada engajado, ou seja, não estou fazendo nada. Engajado, estou fazendo algumas coisas, quando eu tenho oportunidade eu faço, tal. Ou muito engajado. Vivo procurando oportunidades para evangelizar. Qual dessas três situações, dessas três opções, a igreja deveria viver? Nada engajado, engajado ou muito engajado? O que vocês acham? O homem de Deus deveria viver nada engajado, engajado ou muito engajado em pregar a palavra de Deus e anunciar a palavra de Deus? Quero ouvir duas opiniões. Por que, Selma, muito engajado? E o que é muito engajado? Estou muito engajado em pregar a palavra de Deus. Agora a palavra fala, anunciar em tempo e fora de tempo, né? Então todo tempo, anunciar, sempre, muito engajado. Ok. Mais uma pessoa, gente? Nada? Mais ou menos? Ou muito? Que vocês, aí essa última fileira aí, quase batendo na câmera aí, ó. É a família, Fred, Priscila, a Gisela, né? E a irmã Val. O que vocês acham, gente? O crente tem que viver nada engajado em pregar? Um pouquinho, pregando um pouquinho? Ou procurando oportunidade para pregar? O que vocês acham? Muito, Pri? Para quê? Para ficar enchendo as paciências dos outros. Ô crente chato que não larga do meu pé. Gente, o crente precisa ser chato para pregar? Às vezes precisa, às vezes não, né? Fala, meu irmão. Não entendi, Carlinhos. Por quê? Você falou alguma coisa antes que eu não entendi. O mundo vê o crente como chato. Mas tem uns crentes tão descolados por aí hoje em dia que eu vejo na internet, rapaz. Dá até vontade de ser igual o cara, mano. Bebidaiada, baile, funk, correntão, e está no culto. Não, pode estar, né, gente?
é lugar de gente perdida mesmo, né? Hã? É verdade, verdade. O Carlinhos já vai com os dois pés no peito. É o joio, é o mundo entrando na igreja. Vai falar, irmão. Autoavalia, né, Samuel? Pois é, que difícil. Verdade. Ranço completo. Eu sou rançoso, Samuel. Sim. Exato. Eu sou rançoso demais. Eu falo, se eu fosse Deus. É por isso que eu não sou, né? É por isso que não é no nosso amor. É na natureza de Deus, né? Irmãos, porque nós éramos inimigos da cruz, né? A gente era também. Mas assim, é na natureza de Deus. O simples fato da gente pregar para uma pessoa desse tipo já mostra amor, porque a gente passa por cima dos nossos sentimentos. Aí já mostra que não é nós mesmo, que é o amor de Deus. A mesma situação de Jonas, né? Quando Deus determina, vá e pregue a Nínive. É. E Nínive tinha destruído todo o povo de Deus. Então imagina quanto Jonas tinha raiva e queria distância, queria juízo sobre aquele povo. E às vezes esse sentimento está sobre nós, né, pastor? Dúvida. Vocês lembram do Prisma, aquele grupo musical? Quem tem mais de 50 lembra. Quem não sabe o que é Prisma Brasil? Neófitos. Pessoal, eles tinham uma música que chamava O Amor Sem Deus. Vocês lembram dessa música? O amor sem Deus tão passageiro é, mas o grande amor do meu mestre é algo que jamais morrerá. Morrerá, não morrerá. Tá bom, depois vocês escutam lá, tá? Amor, gente, né? O nosso estilo de vida, gente, Lelê, vai jogar lá na Olimpíada, daqui a uns anos a Letícia vai tá jogando lá na Olimpíada. Fala amém, Letícia. Ela não quer, Letícia? Então, tá bom. Então, vai estar lá, haverão oportunidades da Letícia demonstrar e falar do amor de Deus. Não haverão? Haverão oportunidades. Viver engajado é viver demonstrando, não é ser, porque você não é o amor, mas é demonstrar o amor de Deus. Irmãos, dar uma carona para alguém vir para a igreja é demonstrar amor? É demonstrar amor? Dar uma oferta missionária é amar? Separar uma oferta todos os meses missionária para além dos seus dízimos, né, que são para manter a igreja e tal, a estrutura, você separar um pouquinho lá para oferta missionária, R$20. Todos os meses eu vou separar R$20 para ofertar no trabalho missionário que a igreja faz. É amor? Comprar 1 quilo de alimento e trazer na igreja para ser distribuído, é amor? Nós fazemos. Separamos uma ofertinha. Não é muito, irmãos, uma oferta missionária, a gente separa. A gente oferece caronas para as pessoas. Irmão, você mora no caminho da minha casa. Eu poderia levar você ou te trazer. Estou no supermercado, lembro de comprar algo.
de dar uma oferta para comprar alimentos. Tudo isso é amor. Não é o amor que salva, não é, mas demonstra amor. O amor é a mola mestra, é a propulsão, é o que faz a gente pisar no acelerador da graça de Deus para abençoar pessoas. Porque se não for assim, nós não abençoamos ninguém, irmãos, porque os dias são maus, nós sabemos que os dias são maus. Então eu vou tirar um pouco do que eu tenho para dar para outra pessoa, e se faltar para mim? Amados, não faltará. Não faltará por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de amor, e é um Deus que valoriza darmos as nossas vidas pelos irmãos. Não é morrer, mas dar uma oferta missionária é dar a vida pelos irmãos. Lá na Bahia, o pastor Pedro está construindo casas agora, irmãos. Não sei se vocês sabem. Esse homem, não existe esse homem, né? Sim, aí tem um neto igual o Pedro, que é bênção também, né? Está aí sozinho, e ele me ajudando. O pastor Pedro está lá agora, percebeu que tinha uns irmãos morando, nem em barraco era, não sarava nunca, por quê? Porque tinha uma fossa do lado da casa, porque a casa estava totalmente apodrecida, caindo os pedaços, o telhado caindo em cima da irmãzinha de 80 anos. Ele falou: eu vou pelo menos levantar paredes e cavar essa fossa mais longe daqui, para não contaminar, né? Aí ele precisa de ajuda. Ele conseguiu terminar lá o que ele está fazendo, mas tem próximos projetos. Por que nós não podemos ajudar um pouquinho, irmãos? Por quê, né? Para ajudar, é só se dispor em amor. Fala, Samuel. Sim. No Nordeste. Ok. Mas, Samuel, não é o tamanho, é a motivação. Nós aqui já fizemos isso também. Está fazendo. Nós já fizemos isso, irmãos mais antigos sabem. E numa época que os postos eram, nem me lembro quanto, 5, 6, 7 mil reais. Hoje ficava com menos dinheiro, né? E eu lembro que a gente, numa campanha, cavamos lá 4 ou 5 postos no Nordeste. E colocando dessalinizador. Por quê? Porque naquele lugar só dava água com sal. Então precisava cavar o poço e colocar o dessalinizador. Alguém lembra dessa época, gente? É só por amor, gente, né? Então tudo isso é amor. Então acho que não falta recurso para a gente. Acho que falta um pouquinho de atitude, como nós falamos, né? Um pouquinho de nós colocarmos isso como uma prioridade da nossa vida, né? É isso, essa é a motivação. Nós precisamos viver sempre engajados. Fala, Selma. Como o senhor falou, não é a quantidade. Então a gente pode olhar de uma maneira espiritual como gotas, né? Sim, Pequenas gotas, trabalhando. sem dúvida. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma das igrejas mais referenciais do Brasil, né? Mais referenciais, assim, né? Pois não. E é importante sempre enfatizar que a questão financeira, em alguns momentos, vai estar envolvido no evangelismo. Sim, Mas sempre o evangelismo se dá pela pregação do evangelho, sim. que não depende do financeiro. Não. Em alguns momentos é necessário socorro, e muitos outros momentos não. É o que a gente. É porque nós estamos falando da motivação, né? Motivação de pregar, que é o amor. E como esse amor se traduz na nossa vida, né? Pregar o Evangelho, meus irmãos, você prega muito engajado em todos os momentos da sua vida, o tempo todo, até sendo policial, prendendo alguém que cometeu um crime. Mas não vou dar um tiro nele só porque ele estuprou alguém, só porque não, perdão. Corta e edita. Tudo bem aí, não? Não vou dar um tiro no camarada porque ele estuprou uma pessoa, vou prendê-la. Isso é um ato de amor, porque o ato de justiça seria matar. Então, exercendo bem a minha profissão, sendo justo, eu estou amando. Aí as pessoas vão falar assim: mas por que você faz assim? Ninguém faz, todo mundo tira nota fria a mais, você não tira, por quê?
porque eu sou cristão, porque não está nos meus padrões e tal. E olha uma abertura para você poder pregar o Evangelho. Mas eu acredito que nós revermos o nosso conceito de amor, porque é dar a vida pelos irmãos, é dar a vida pelo perdido, sabe? É estar atuando de uma forma completa para que haja salvação. E eu falei que só tinha pastor batistas, porque o McLaren o Lloyd Jones também e tal. Olha essa frase do pastor Martin Lloyd Jones, o que ele diz lá? Se fosse possível colocar o Espírito Santo num livro de farmacologia, eu o colocaria na seção dos estimulantes. Outra questão na motivação, a primeira é o amor, né? Essa é a questão que sem ela não existe. A segunda questão na motivação de evangelizar, e essa aí é muito importante, é estarmos cheios de Deus. Porque uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo não sente amor pelos perdidos, irmãos. Não sente. Aliás, a gente vai na lei, né? Não, que é isso? Para com isso, né? Deixa cada um dar conta dos seus próprios atos e tal. Usa até a Bíblia, né? Mas o Lloyd Jones disse o seguinte, que ele colocaria o Espírito Santo na seção de estimulantes, de coisas que estimulam a gente, né? E foi tão engraçado, eu estava preparando isso, eu estava com tanto sono, gente, o dia que eu estava preparando, era na quinta, que dia que foi o aniversário? Quinta, né? Eu estava aqui na quinta-feira fazendo e tal, e a Selma preparando umas coisas aqui, eu saí, fui lá na padaria comprar um energético. Eu voltei e comecei a esquecer, falei, é demais isso aqui, né? O Espírito Santo é como esse energético, sabe? Assim, que dá aquele... Eu preciso. Gente, a minha família está indo para o inferno. Meus amigos do trabalho estão indo para o inferno. E o Espírito Santo fica estimulando a gente. Não, procura uma oportunidade, faz um churrasco, leva todo mundo lá. É seu aniversário de casamento, convida algumas pessoas ao seu aniversário de casamento lá e conta um pouco do seu testemunho. Sabe, gente, esse Espírito Santo nos estimulando, nos movendo, né? Em Atos capítulo 1, versículo 1 não, em Atos capítulo 2, diz que de repente veio do céu um som e um vento. Vento simboliza movimento. Vento simboliza, entra um vento na sua casa, por exemplo, tira as coisas do lugar, né? Os papéis e tal, tira. O Espírito Santo em nós nos motiva, nos impulsiona. Você já soltou pipa? Solta sempre com o vento batendo nela, contra o vento. Os aviões, eles decolam a favor ou contra o vento, irmãos? O que vocês acham? Contra o vento. Porque o vento o avião vence a resistência subindo. O Espírito Santo é esse vento, sabe, que nos impulsiona, que nos leva mais alto, que nos faz ter amor pela palavra e anunciarmos o Evangelho para os nossos amigos e até inimigos insistentemente. Irmãos, nós pregamos o Evangelho insistentemente? O que você acha, Marcelo? Insistentemente. Hã? A gente para, irmãos. Não, o cara não quer escutar, não. Mas está errado. Nós devemos insistir. E aí você ora, Deus te dá o quê? Deus te dá estratégias para você não perder a amizade da pessoa, para você não ser chato, né? Aí em 2 Timóteo 4,2 diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redargas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Olha a nossa forma aqui, ó. Tempo e fora do tempo. Não, agora não é hora de falar de Jesus. Toda hora é hora de falar de Jesus. Toda hora é hora de falar de Jesus. Redargas, repreendas, exortes com longanimidade, ou seja, com um ânimo longo. Não, deixa ir para o inferno. Mas quer ir para o inferno? Vai para o inferno. Com toda... eu não vou falar mais de Jesus à minha família, porque eles não escutam. Irmão, você precisa ser longânimo. Precisa ser longânimo, né? A nossa tarefa principal é anunciar que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, ressuscitou e nos deu a salvação. Nós podemos ser salvos por Ele, né?
tarefa principal da igreja não é a música. Tem igrejas que atraem pessoas por causa da música. Vamos formar um excelente grupo musical, com um grande ministro de louvor, com músicos virtuosos, vamos fazer um grande show, nosso povo merece, eu acho que merece mesmo, vamos colocar luz, vamos comprar câmeras, vamos fazer edições, tal. Não é o fator principal. Pode ter, mas a música, a forma, o que nós fazemos, a liturgia, o templo, vamos construir um templo melhor, vamos colocar mármore aqui no chão, vamos fazer assim, daquele jeito lá e tal, vamos focar o nosso ministério em curas, porque as pessoas estão precisando, então vamos trazer as pessoas para a igreja, vamos orar por cura, vamos falar com o povo, nós precisamos de mais recursos financeiros. Tudo isso é lícito e deve acontecer, mas a tarefa principal da igreja é evangelizar. Você não vai responder essa pergunta porque não é para te constranger, mas há quanto tempo você não começa um processo de evangelização com alguém? Não é alguém que passou por 300 igrejas, sabe? O duro está isso hoje, né? Mas uma pessoa que genuinamente nunca ouviu falar de Jesus, né? E você em casa também não escapa, né? Às vezes as pessoas não estão aqui que querem dar uma escapada. Quanto tempo você que está em casa não começa um processo de evangelização com uma pessoa, a fim de levá-la para a igreja, levá-la a Jesus, claro, mas para que ela esteja firme numa igreja? Quanto tempo? Responda para você, Samuel. Acredito. Samuel, nós tivemos, precisa, e tem mais pessoas ao nosso redor que não sabem nada de Jesus do que nós imaginamos. Pessoal, tem gente que sabe sobre igreja. Eu sou da igreja do pastor Reinaldo, tal. Não, gente, tudo bem, é um jeito que identifica. Sabe tudo da igreja, não sabe nada de Jesus. Sabe estratégias até, Samuel, para levar as pessoas para a igreja, para fixar as pessoas na igreja, mas não sabem nada de Jesus. Não pensem, meus irmãos, que um local, por estar lotado de pessoas, está lotado de crentes, né? Parece até inveja. Eu não gosto de falar disso, que parece inveja, né? Mas, gente, a nossa missão é fazer as pessoas saberem de Jesus e servirem uma igreja local, não ao contrário. Esses dias eu estava conversando com o pastor Ricardo falou assim: olha, eu estou muito preocupado com essa onda de voluntariado na igreja. Eu falei: Ricardo, mas isso é bom, não é bom? Não, Reinaldo, não é, porque muitas igrejas estão usando da palavra voluntariado para escravizar pessoas, não assinar a carteira delas.
Se é uma igreja tão grande, por que não pode ter, então, pessoas trabalhando na cantina e recebendo um salário por causa disso? Porque eles são voluntários. Não pode ter, então, não poderia ter uma creche, então, só para que as pessoas pudessem deixar seus filhos e os professores trabalharem ali e receberem o seu salário? Então, meus irmãos, parece que nós vivemos um tempo que a organização está vindo primeiro, a igreja está vindo primeiro do que o dono da igreja. É o contrário, primeiro vai para Jesus, depois serve a igreja. Outra coisa que tem acontecido, as pessoas vão na igreja para fazer algo. Eu vou na igreja para dar aula. Eu vou na igreja porque hoje eu tenho que dar aula. Eu vou na igreja porque hoje eu estou na escala do ministério infantil. Eu vou na... Gente, para. Pois é. Exato. Mas, gente, você não vê... Sim. Você não vem na igreja para dar aula. Esse é o seu serviço cristão. Mas primeiro, o dia que você não está na escala, você está no culto. Parece ser um negócio tão lógico, mas não está, não. Não está. Então, é primeiro Deus, depois o trabalho de Deus. E nós estamos falando do Espírito Santo, que o Lloyd Jones disse, né? E só pode transbordar, e eu gosto da palavra transbordar, porque é atingir dos lados, é cair para os lados. A gente só evangeliza quando nós estamos cheios de algo. Porque aquela musiquinha da escola bíblica diz que a boca fala que o coração está cheio. Se o coração está cheio, transborda pela boca, transborda pelas atitudes, né? Olha lá os versículos, né? De Atos capítulo 1, versículo 8, vou tentar ler lá, diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O outro eu não consigo não, é Atos 4, 29, diz: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Deus, e eu quero isso para a minha vida. Deus não deseja que nós sejamos só cheios, Ele deseja que nós transbordemos, meus irmãos. E como Lloyd Jones disse o seguinte: precisamos do Espírito Santo de Deus para nos estimular a ganhar almas para o reino. Olha o que eles dizem, eles oram a Deus: Deus, que legal, que bom que nós estamos sofrendo, porque nós temos medo de sofrer uma retaliação, porque a gente está pregando o Evangelho. Eles oram, eles agradecem a Deus, e aí nessa oração diz assim: estendes as tuas mãos, enquanto estende a tua mão para curar. Mas quando? Depois ela começa dizendo: olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra. Depois o Senhor derrama, depois o Senhor traz cura. Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte: você vai evangelizar alguém, não prometa nada para ninguém a não ser a salvação. Não vamos para a igreja que seu casamento vai melhorar. É assim que a gente evangeliza, gente. Você está com problema? Então vamos para a igreja. Você está com problema? Você está desempregado? Vamos para a igreja. Nós vamos orar por você na igreja. Tá? Eu não estou falando que está errado, mas a gente não prometa nada, sabe? Não, vamos aí que seu marido vai mudar. Só vai mudar se ele entregar a vida para Jesus. Não, ele não vai mudar. A única coisa que a gente pode prometer para os perdidos é: se você entregar a sua vida para Jesus, você terá a vida eterna. É isso, não é prosperidade, não é isso, não é aquilo lá. E amados, será que nós temos tido essa motivação do Espírito Santo de Deus? Será que nós temos transbordado isso, né? Porque o termômetro da vida cristã é o quanto nós falamos de Cristo, irmãos, sabe?
Quanto nós falamos de Cristo é o termômetro da nossa vida. E um dia, um amigo meu me perguntou assim: quantos filhos você tem? Eu falei: um só. Ele falou assim: e da fé? Quantos você tem? Eu falei: não sei. Mas a gente perde esse sentido, que são nossos filhos na fé. Que quando você prega a palavra, alguém se converte, é seu filho na fé. E você trata bem o seu filho, você quer que seu filho cresça saudável, né? Então, o seu filho na fé não é para você trazer na igreja e abandoná-lo. Não, agora já levei para a igreja, agora é problema do pastor. O pastor que se vire agora. Não, é você é o pai na fé daquela pessoa, sabe? Tem que acompanhar, você tem que ligar, você tem que orar. Até quando? Até Cristo ser gerado naquela pessoa. Foi o que o apóstolo Paulo falou: até que Cristo fosse gerado em vós. Ele diz: sofri dores de parto. É fácil? Dores de parto é fácil, não? Para quem já teve um filho aí, mulheres que tiveram filhos, filho naturalmente, alguém já teve, não? Sem anestesia já teve? Você teve, irmã? Até que Cristo, é o apóstolo Paulo falando, sofri dores de parto, ou seja, o apóstolo Paulo está gerando crentes, e aí ele fala que é sofrível, e sofrendo é que nós geramos crentes para a vida cristã. Sou responsável pelo meu irmão. Sim. Isso, o apóstolo Paulo fala assim, né? Filhos que gerei em algemas, preso. O apóstolo Paulo estava gerando filhos, gente. E naquele tempo era muito... Irmãos, não há impedimentos hoje para pregar a palavra de Deus. Não há. Você pode pregar a palavra de Deus em todo lugar. Qualquer lugar. É claro que você tem que ter sabedoria. No meio da reunião da sua empresa, você vai levantar: ó, pessoal, que tem um negócio para falar aqui e tal. Não é assim, né? Mas no contato diário você tem oportunidades, demonstrando compaixão com as pessoas menos favorecidas que você. Sabia disso? Esses dias esperei o gari, o lixeiro, na porta de casa com um suco de laranja. Ai, pastor, como você é bonzinho. Não, estava lá o suco parado lá. Eu falei: gente, eu não vou jogar esse suco. Aí os caras passaram: ah, leva esse suco aqui. Ah, obrigado. Você demonstra, dá um abraço no gari, dá um abraço na tiazinha que serve o café na sua empresa, né? Na moça que varre a nossa rua aqui, né, Lúcia? Que toda cheia de coisa por causa do sol, varrendo a rua. Ela passa varrendo, eu falo: olha, muito obrigado pelo seu trabalho, você me poupou de sair no sol hoje. Ela dá risada. Gente, é assim, né? É assim. Essa lição é tão grande, gente, eu não quero não acabar, tá? Mas vamos falar de compaixão um pouquinho, porque a compaixão, olha lá, olha isso aqui que está escrito aqui, vamos ler lá. A compaixão é a primeira manifestação. Quem não tem compaixão não tem amor, irmãos, né? Eu nem procurei a definição de compaixão, mas compaixão é aquele ato que te leva a ter vontade de ajudar a outra pessoa, piedade, socorrer a outra pessoa, né? Mateus 9,36, a gente pode ler? E vendo é Jesus, né? Jesus, vendo as multidões, teve compaixão delas, se colocou no lugar delas, porque andavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A compaixão é a primeira manifestação do amor. A compaixão nos motiva. Então, é a terceira coisa, hein, gente? A primeira coisa que nos motiva a pregar o evangelho, e a mais importante, qual que é, gente? O amor, né? A segunda, qual que é?
o Espírito Santo. E a terceira, qual que é a? Pode falar que sem medo de errar, tá? A compaixão. Compaixão. A compaixão nos motiva a pregar o Evangelho. Sem compaixão, nós seremos como Jonas, fazendo o trabalho, não porque tem piedade daquelas pessoas, fazendo trabalho porque Deus obrigou. Você já fez alguma coisa obrigado? Maridos que estão aqui poderiam responder hoje, né? Já fez alguma coisa? Quando é que você vai consertar? Nem sei o que, Marcelo. Quando você vai trocar aquela lâmpada que queimou e tal? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se seu marido falou que vai fazer, ele vai fazer. Nem que demore 10 anos, ele faz. Fica tranquilo. Uma coisa que você fez a contragosto. Você já teve alguma coisa? Eu já estudei a contragosto. Eu já perdoei a contragosto. Eu já fiz um tantão de coisa porque eu estava obrigado a fazer aquilo, irmãos. Discussão de marido e mulher. Uma hora que você tem que parar, mesmo que você queira continuar. Não adianta. A santa não vai parar de discutir, então é melhor você parar. Para você logo e tá bom, meu amor. Você falou que é assim, amém. Né? Não adianta, gente. A gente vai ser como Jonas, sabe? Então tá. E depois que as coisas dão certo, você fala, Deus, tá vendo só? Por isso que eu não queria, Deus. É por isso que eu não queria pregar para minha sogra, porque agora ela está congregando junto comigo. Eu tenho que aguentar a sogra em casa, agora tenho que aguentar a sogra na igreja. Meu Deus, misericórdia, não dá. Não, gente, o que é isso? Gente, nós precisamos ser motivados pelo amor, pelo Espírito Santo, pela compaixão. Gente, tem gente indo para o inferno. Nesse momento agora, alguém está pisando no inferno, porque morreu sem Jesus, né? Morreu sem Jesus. E nós estamos preocupados com isso, gente? Será que estamos preocupados? Nós precisamos estar, porque senão, se não tivermos compaixão, não teremos amor também. Jesus falou uma coisa interessante, ele falou, se vocês amam quem lhes faz bem, que proveito há nisso? A compaixão é que nos leva a amar as pessoas. Fala, Janine, por favor. Tem empatia. Eu vejo do apóstolo Paulo o quanto ele demonstrou compaixão, porque ele passou pelo aquele processo de estar do outro lado, perseguido, e depois, quando ele foi perseguido, o quanto ele trabalhou ainda mais, porque ele sabia o quanto era a perseguição, né? O quanto era doído ser perseguido. Então, eu acho que a gente consegue demonstrar mais compaixão nas situações em que a gente mais Sofreu. Verdade. Por que a gente sofre? Eu penso nessas coisas, sabe? Por que a gente sofre? O crente sofre por quê? Porque Jesus falou que ia sofrer, no mundo tereis aflições, e para a gente ser aperfeiçoado em coisas que nós vamos poder abençoar outras pessoas. Olha, tem um câncer. Esses dias falei para a Dani, né? Que o Anderson está nesse processo aí de ela e tal. Pessoal, merchandising. Dia 23 de setembro é meu aniversário, vocês sabem, né? Ninguém esquece, todo ano, vocês lembram? Dia 23 de setembro, eu queria que você, como presente de aniversário, você viesse para a igreja, um sábado, para a gente, para a nossa lanchonete solidária, tá bom? Tem o objetivo de abençoar o Anderson e a Dani. E esses dias eu falei para a Dani, Dani, continua firme, irmã. Pastor, eu estou firme e tal. Mas aí eu falei, deixa eu completar. Mas permita-se ser fraca também. Se você quiser vir aqui na igreja, deitar por aqui, chorar, orar, quiser que eu ore com você, aqui você tem alguém que você pode ser fraco. Você não precisa ficar falando para todo mundo que está tudo bem, está tudo bem. E aí ela disse, eu preciso disso mesmo. Irmãos, nós precisamos ter compaixão das pessoas. Compaixão. E para a gente dar uma corridinha, é o seguinte, vamos fazer um exercíciozinho aqui, ó. Qual a relação entre ver e sentir? Porque Jesus viu e depois sentiu.
compaixão deles, né? Qual que é a diferença entre ver e sentir o sofrimento de alguém, vamos dizer assim? Qual que é essa relação entre ver e sentir? O que vocês acham? Para ver, para sentir tem que ver, né, Binho? Foi a primeira coisa que eu escrevi aqui, ó. Só quem vai, quem está perto, presente, é que sente. Queridos, se nós não evangelizarmos, nós não sentiremos a dor do perdido. Se nós não formos ver o que, poxa, lá em Monte Azul Paulista, que experiência gostosa que a gente quer repetir aqui na nossa igreja agora, é ver de perto, né? Tive a oportunidade de entrar dentro da casa de pessoas assim, sabe? De sentar 10 horas da manhã, a família, com tanto de cerveja no chão, em cima da mesa, bebendo. Eu falei, caramba, vocês começaram cedo, hein? Ela falou assim, nós começamos ontem. Eu falei, puxa vida. Mas eu vim dar um convite para vocês aqui, ó, para vocês continuarem se divertindo à tarde, aqui na escola. Eles foram, levaram a neta. A gente vê, estão perdidos, irmão, achando que alegria é beber a noite inteira. Alegria mesmo, o gozo é nós estarmos em Cristo Jesus, né? Primeira coisa, então, já respondemos. A relação precisamos ver para sentir. Só vamos ver se nós formos. A segunda, o que significa compaixão nesse texto aí? O pastor Samuel falou que ia sentir a dor daquelas pessoas. Não entendi, gente. Fala um pouquinho mais alto. Se pôr no lugar. O que é uma ovelha? Como está uma ovelha sem pastor? Uma ovelha natural, o bichinho. Perdida, o que mais? Exposta, desprotegida, o que mais? Com sede, com fome, à mercê dos lobos, né? E no caso que Jesus viu aí, presa fácil para os rabinos e religiosos da época. Por isso Jesus teve pena, teve compaixão delas, né? Amados, o mundo está assim, as pessoas estão perdidas, sabe? Perdidas. Estão desprotegidas, elas estão achando coisas que não existem. Elas estão se apegando a coisas que não vai. Aí agora o PT entrou, agora vai melhorar. Se o Bolsonaro tivesse ganhado, as coisas estariam melhores. Pessoal, nossa esperança está no céu. Não vai melhorar, gente. Não vai. Vamos trabalhar para melhorar? Lógico, claro que sim. Mas não adianta, a nossa esperança está em Deus. E Jesus falou ali, elas sofrem porque elas não têm pastor. E algumas estão em alguns apriscos que ainda continuam não tendo pastor. Alguns apriscos são pastoreados por lobos, por gente que quer a lã, gente que quer a carne, gente que quer a pele. Nós precisamos ter essa mesma compaixão. O que significa, qual a causa da aflição e do cansaço dessas ovelhas? Que elas não têm? Porque o pastor cuida, porque o pastor ora, porque o pastor busca, né? Esse aqui é o segundo tópico. Ainda bem que ele é rápido. Nós falamos sobre o que no primeiro tópico, gente? A motivação e anunciar as boas novas. As boas novas. Agora nós vamos falar sobre a urgência de anunciar. Amados, e como da outra vez, o que é urgente? O que é urgência? É coisa rápida? Não, mas fast food também é rápido e não é urgente. Coisa necessária, coisa imediata, é isso mesmo? Tem a definição, tá? Gente de Deus, como é pequeno aquilo lá, hein? É do latim urgentia. O termo urgência faz referência à qualidade daquilo que é urgente. Puxa, que urge,
ou requer atenção com rapidez. Uma urgência é algo que se deve resolver de forma imediata. Exemplo: por favor, ajude-me, tenho uma urgência. Meu filho acabou de o quê? É isso aí. É urgente. Se você não correr atrás, se você não for atrás, olha, vai dar ruim, vai dar mal. Então, a urgência é algo que exige rapidez. É algo que exige que se haja. E por que é, meus irmãos, urgente a gente anunciar o Evangelho? Por quê? Por que é urgente, Lucas? Ok. Então caminhamos a passo largo para onde? Para a perdição. Vamos dar um jeito dele vir. O Lucas falou uma coisa interessante, assim. Não para ir na minha igreja, mas para ir para Jesus. Irmão, faz muito sentido isso aí. Faz muito sentido, né? Mas, gente, nós precisamos tentar manter as pessoas que nós evangelizamos perto de nós. E porque daí você manda a pessoa vai numa igreja que não tem os princípios que deveriam ter. O seu trabalho foi pela metade. Porque você pregou um evangelho verdadeiro e ele vai aprender coisas diferentes em outro lugar. Então, nós vamos ter cuidado com isso aí, tá? A maioria dos pensadores e eruditos ridiculariza, caminhando a passos largos para onde, Lucas? Para a perdição, para o inferno. É urgente pregar o evangelho porque as pessoas estão indo para o inferno. A maioria dos pensadores eruditos ridiculariza a ideia de punição eterna. Eles zombam da existência do inferno. E não são só eruditos, não. O mundo zomba do inferno. Olha aqui, esse cara, esse é o Sartre. É um filósofo e escritor. Num dos seus escritos ele diz: o inferno são os outros. Tem muito mais coisa envolvida nisso aí, tal, mas eu gostei dessa frase que ele falou: o inferno são os outros. Ele está sugerindo, na verdade, que o inferno é nós nos moldarmos ao pensamento das outras pessoas o que elas querem que nós sejamos. Então, a pessoa quer que eu seja desse jeito, então eu me coloco ali e tal. E aí o que ele vai falar? E o ideal mesmo seria que você fosse livre de tudo, que se explodam os outros e você dá vazão a todos os seus sentimentos, suas lascívias, tudo que você quiser e viver de verdade, do jeito que você quiser e seus instintos falarem. Então o inferno é os outros. O inferno do Juninho é a Vanessa. Por quê? Vai ter que andar, vamos andar aqui, né? Se eu não fosse da igreja. Se eu não fosse. Então, o Sartre diz, né, que a gente se molda. Estou na igreja, então. Não é que você, ele fala, não é que você é convertido, é que você está num ambiente social em que as pessoas dizem que não pode roubar, que não pode isso, então você está ali. Então, se não fosse os outros, se você estivesse em outro lugar, você ia aprontar. Você ia vestir você não ia vestir outros personagens, ia ser você mesmo. Não quero nem discutir, tá? O Maquiavel, ele diz o seguinte, né? Ele sugere, olha lá que ele diz assim: quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu só terei por companhia mendigos, monges, eremitas e apóstolos. Maquiavel é muito lido, né? As obras dele, né?
Ele sugere que o céu é um lugar sem pessoas de relevância, só vai para o céu quem não tem mais nada para fazer. E que ele não quer, não. Ele quer ir para o inferno, porque no inferno tem papa. Na verdade, ele estava cutucando os papas, né, os eruditos aí. Mas nessa frase dele vem carregada de o quê? De um preconceito. Só vai para o céu, só é crente quem não tem relevância nenhuma. O mundo vai pensando assim, sabe? No inferno, o inferno é mais interessante. No inferno tem gente mais interessante lá e tal. Então, o mundo ridiculariza, né, sobre o inferno. Mais um batistão aí, hein, gente? Ó, é o Henry James Adams, é o H.J. Adams, né? Olha o que ele escreveu lá. O inferno, lê, é a realidade. O inferno é a realidade percebida tarde demais. E é mesmo, gente. Na hora que o cara descobre que é verdade, já era. Já está queimando, né? As pessoas dizem assim: imagina que esse Deus bom aí vai mandar todo mundo para o inferno, ficar queimando lá o resto da eternidade. Que isso? Deus é amor. O outro fala: que nada. Meu pai falava muito isso. Inferno é aqui mesmo. Meu pai falava: inferno é não ter dinheiro no bolso. Fala. Final de tudo é isso. Rejeita a tábua da salvação. Eu tenho um vídeo para passar, mas não vou passar. Vídeo sensacional. Não, mas ele tem 11 minutos. Entendeu? Então eu vou procurar terminar até as 10h30. E se vocês quiserem ficar 10 minutos para ver o vídeo, tudo bem, tá? Eles zombam do inferno, tá? É urgente porque vocês tiraram de primeiro plano o PowerPoint, por favor. Colocaram? Não. Passem para mim aí, por favor, tá? Para a gente ganhar tempo aqui. O inferno é real. Se você não acredita no inferno, você não pode acreditar no céu. Porque são os paralelos, céu e inferno, bem ou mal. As pessoas que não acreditam, eles falam assim: nem tudo é bom e nem tudo é mal. Todo mal tem um pouco de bem e todo bem tem um pouco de mal. É por isso que eles dizem que não acreditam. Gente, aconteceu alguma coisa aí? Me respondam, por favor. Pedro, aconteceu alguma coisa aí, irmão? Hã? Eu estou falando isso com vocês faz 5 minutos. O inferno é real. Por isso nossa tarefa é urgente. Tá bom? E eu vou correr aqui, tá, gente? Jesus falou mais do inferno do que do céu. A doutrina do inferno é ensinada no Antigo e no Novo Testamento. Envolve o futuro das pessoas. É por isso que é urgente. Na passagem que Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, ele ensina algumas coisas interessantes. Ele ensina, por exemplo, que a morte é universal. Morreu o rico e morreu o pobre. Irmãos, a morte, ela é universal, né? Não do reino de Deus, ela é universal. Ela vai atingir todo mundo, querido. Se você não for arrebatado, você vai morrer. Não adianta. Dia você vai morrer. Segundo o ensino da parábola do rico e do Lázaro, existe a eternidade. Com Jesus e sem Jesus. Existe a eternidade.
A eternidade é real. Nós vamos passar a eternidade em algum lugar. O rico no inferno e o pobre, o mendigo no paraíso, no céu, né? Mas o ensino da parábola do rico e do Lázaro, você que decide. Você decide aqui, no tempo que você está aqui, é você quem Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas caminham sozinhas para lá. O plano, o projeto de Deus é salvar. Mas, enquanto nós estamos vivos, há a oportunidade, a porta da graça está aberta. Quando você morre, a porta da graça está fechada. E você toma. Não adianta acender vela, fazer missa, novena. Não adianta. Morreu perdido, está perdido. Morreu salvo, está salvo, né? Muitos caminhos levam a Deus, mas só um leva para a salvação. Não está nessa parábola, mas nós aprendemos isso, que somente Jesus abriu o novo e vivo caminho. É só através de Jesus. Não tem Maria, não tem Pedro, não tem Igreja Batista, não tem Igreja Católica. Não adianta, é só Jesus. Estamos preocupados com os nossos queridos? O que o rico diz? Manda alguém ir lá falar com os meus familiares para eles não virem para cá. Ele estava preocupado. E aí o que acontece? O que eles falam? Eles têm os profetas, né? Eles têm a escritura. Ou seja, aquele homem estava preocupado com os seus queridos. Tem aqui, tá? Essas definições estão todas no estudo que está lá com o QR Code lá, tá bom? E vamos relembrar então o seguinte: nessa aula hoje a gente falou o seguinte, que o amor de Deus e ao perdido é a grande motivação que temos para evangelizar. Vocês concordam com isso? Em segundo, a compaixão é a maior evidência de que a amamos. Devemos ser cheios, mas também transbordar do amor de Deus. A morte é certa a todos os seres. A morte não é o fim. Fazemos nossas escolhas aqui. A única forma de não ir para o inferno é entregar a vida para Jesus. Queria saber de vocês que estão em cima, se a gente tem áudio aqui e na gravação também. Tem? Então, vou apagar as luzes aqui. Juninho, por favor, vá lá, apaga as luzes aqui, eu vou rodar um vídeo, tá? Vocês querem? Vou deixar aqui, se vocês quiserem ir, vocês podem ir, tá? Ele tem exatamente 11 minutos. Se vocês quiserem sair, podem sair. Se quiserem ver este vídeo, podem ver, tá? Bom, então eu concluo aí, a minha conclusão é essa que nós vimos então nessa manhã, quando o apóstolo Paulo diz: fala e não te cales. É a nossa missão. Amém? Tá lá, e o próximo clique vai rodar o vídeo aí. Obrigado por vocês estarem aqui. Vocês estão em casa também, vão ver o vídeo. Amém. Eu vou entrar! Não! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio. Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço.
Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando. Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas, senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse navio Eu sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é que... O motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio?
Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da guarda costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3. Mamãe, cadê você? Eu puxo Mamãe, você! está quente! Mamãe, está Vem pra cá! Por favor! Por favor! Quente! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo.